E hoje é a live de número 140 e eu resolvi trazer uma live especial. Muitas pessoas têm me perguntado sobre essa nomenclatura, né? Sobre esse termo, síndico 10K. Professora, o que significa síndico 10K? E eu tenho respondido essas perguntas no direct, no WhatsApp, no e-mail. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma aula explicando sobre isso. E depois essa aula vai ficar... eu vou conseguir, por meio dessa aula, explicar para as pessoas de uma forma mais detalhada, que elas entendam o que é essa nomenclatura, esse termo, como que a gente chegou nesse termo e todos os detalhes a gente vai explicar. Antes de começar a aula, eu gostaria de te dizer que se você quer se tornar um síndico 10K, nós temos aula de segunda a sexta-feira lá no canal do Instagram. Vai lá e me siga lá, é canal Super Síndico, tá? @canal Super Síndico. De segunda a sexta, 5h57 da manhã, bem cedinho. É o local que você tem para tirar suas dúvidas. É o horário em que eu me disponibilizo 1 hora todos os dias para responder as dúvidas da minha audiência. Combinado? Eu sempre me senti uma empreendedora. Desde que eu me entendo por gente, sempre. E eu nunca tive medo de me arriscar. Eu lembro de algumas coisas na minha vida, alguns atos de empreendedorismo que eu tive e que são muito claras na minha mente. Eu nunca gostei de estar estagnada, eu nunca gostei de ficar na tal da zona de conforto. Eu sempre busquei evoluir, eu sempre busquei por algo além. E no fundo, o que eu sempre busquei foi por uma liberdade. Liberdade financeira, liberdade de trabalhar com aquilo que eu gostava, liberdade de ter poder de decisão, de poder influenciar a vida das pessoas, de poder contribuir diretamente com as pessoas. Eu sempre gostei de algo assim, mas quando você trabalha com carteira assinada, nem sempre isso é possível, né? Mas eu vou voltar um pouquinho. Aos 11 anos de idade, eu saí da roça. Eu morava com meu pai, com meus irmãos na roça e com 11 anos eu costumo dizer que foi meu primeiro ato de empreendedorismo. Eu poderia muito bem ter continuado lá, com meu pai, com todos os meus irmãos, mas eu queria o que não encontrava lá, eu queria estudar. E lá só tinha até a 5ª série. Então, aos 11 anos, eu saí da roça, fui para Marabá. Aos 19 anos, Marabá no Pará. Aos 19 anos, eu saí de Marabá do Pará e vim embora para Brasília, sempre buscando por algo que eu ainda não sabia o que era, mas eu só sabia que lá não tinha, eu precisava encontrar. Cheguei em Brasília com os 19 anos, aqui trabalhei com muitas coisas. E eu me lembro de um ato aqui em Brasília, onde eu trabalhava numa empresa, de um tempo já, 2 anos aproximadamente, que eu trabalhava nessa empresa com carteira assinada. E eu tive uma oportunidade de fazer um processo seletivo em uma empresa multinacional, onde tinha uma vaga de estágio. E pense numa vaga que foi ralada para conseguir, uma vaga de estágio. Eu fiz um teste assim, vários testes, até passar. E quando eu passei, eu fiquei um pouco na dúvida, e agora? Poxa, eu vou pedir demissão de uma empresa que eu trabalho há 2 anos, com carteira assinada, para vir fazer um estágio. Só que não era simplesmente um estágio, era uma empresa grande, uma multinacional, e eu estava buscando, na verdade, uma promessa que me foi feita. Olha, se você for uma boa funcionária, se você fizer um bom trabalho, no final do estágio, a gente sempre aproveita os melhores estagiários para fazer parte do quadro da empresa. Eu falei, bom, se vocês fazem isso, eu garanto que eu serei contratada, porque eu vou dar o meu melhor. E assim eu fiz, pedi demissão da empresa e mais uma vez fui me arriscar numa empresa multinacional. E fui, e deu certo, e eu fui contratada. E eu me lembro que lá mais na frente, num outro momento, eu tinha casa, eu tinha carro e eu vendi a minha casa para empreender. Eu montei um negócio de cosméticos. E o negócio foi bem no primeiro ano. E aí eu entrei para a estatística do Sebrae. Quebrei no primeiro ano, joguei tudo fora. Todo o dinheiro que eu tinha conquistado até aquele momento, eu joguei tudo fora. Por quê? Eu me sentia totalmente preparada, mas não estava.
E depois, mais na frente, quando eu empreendi no cargo de síndica, eu entendi por que que a maioria das empresas, assim como a maioria dos síndicos, quebram ou desistem antes do 5º ano de mercado. Por que que isso acontece? Na minha visão, pela experiência que eu tive, é porque a gente entra no mercado sabendo fazer aquela função, sabendo a tarefa, mas a gente não entende do que é mais importante: gestão. No meu caso, as 2 vezes foi isso que aconteceu. Quando eu coloquei a empresa de cosméticos, eu sabia vender cosméticos, eu sabia comprar, eu sabia negociar, mas não é só isso que a gente tem que saber. E o síndico do mesmo jeito. O síndico, ele normalmente aprende as atribuições do síndico, mas tem muitas coisas além disso. Mas vamos evoluir, que eu quero ir aos poucos para chegar no método, para eu poder contar para você. Quando eu me casei, eu e meu marido juntamos o FGTS e compramos nosso primeiro apartamento num condomínio grande, de 500 unidades. E lá eu me candidatei ao cargo de síndica, foi meu marido que me apresentou isso, eu não sabia. E ali ele me falou que o cargo de síndica poderia ser remunerado. Eu não sabia, de verdade não sabia. Me candidatei e fui eleita subsíndica. E logo depois, uns 2, 3 meses depois, a síndica renunciou e eu fui eleita síndica. E eu entrei feliz da vida, acreditando que todos os trabalhos que eu tinha feito anteriormente me dava propriedade, me dava autoridade para eu poder fazer aquele trabalho de forma tranquila, com os pés nas costas. E eu estava enganada como a maioria das pessoas entram enganadas. Eu entrei com esse objetivo, só que eu não tinha curso nenhum. Eu era formada em administração de empresa, eu conhecia muitas coisas, mas eu não tinha nenhum conhecimento do cargo de síndico. E entrei, acreditando que eu precisava fazer as tarefas do síndico. E sabe o que aconteceu? Quase pirei. Eu experimentei o que muita gente experimenta. Por isso hoje eu sei, quando um síndico está estressado, quando um síndico está sobrecarregado, quando um síndico está frustrado, quando o síndico pensa que está carregando o condomínio nas costas sozinho. Eu sei o que é, porque eu vivi isso na minha pele. Eu não tinha nenhum conhecimento, mas eu achava que sabia. E aí, assim como a maioria dos síndicos, eu fiz o que eu sabia fazer. Eu foquei a minha atenção no operacional. Quando você se vê, você está trabalhando o dia inteiro, de 8 da manhã até 8 da noite. Você está estressado. Você trabalha e as pendências nunca acabam. As críticas continuam, as reclamações continuam, as manutenções continuam, as inadimplências continuam aumentando. Tudo continua igual e você fala, meu Deus, por que eu estou trabalhando tanto e eu não vejo resultado? Sabe por quê? Porque não estava fazendo o que eu precisava fazer. E eu pirava e eu ficava irritada, porque eu odeio perder, eu não gosto de desistir de nada. E eu estava me vendo no momento em que eu ia precisar desistir de novo. Porque há um tempo atrás eu tinha desistido da minha empresa de cosméticos. Desistido não, eu tinha quebrado mesmo. Em menos de um ano eu tinha gastado, eu tinha torrado o dinheiro que eu tinha e eu simplesmente não dava para continuar. Eu tive que parar. Quebrei no primeiro ano. E aí eu visualizei esse mercado de síndicos, entrei conhecendo praticamente nada, mas eu entrei com um propósito. Eu já estava grávida e eu queria ajudar meu marido financeiramente, mas eu queria ficar perto do meu filho. Eu não tinha ninguém aqui em Brasília, então eu não queria deixar meu filho em creche. E esse objetivo eu já tinha conseguido. Apesar de estar muito estressante para mim, apesar de eu viver chorando porque eu ficava muito irritada, apesar de eu alterar a voz o tempo todo, porque o trabalho não estava legal, os conselheiros não estavam gostando, os moradores não estavam gostando, eles reclamavam comigo e eu, toma lá da cá. Eles falavam, eu rebatia. E eu comecei a pensar, gente, eu sempre trabalhei tão bem
Eu fui tão bem em tantas empresas, por que que aqui não está dando certo? Aí que eu fui analisar. Por quê? Apesar de estar difícil para mim, o meu objetivo eu já tinha conseguido. Eu já estava trabalhando nesse condomínio, só um condomínio, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava lá na rua. Ou seja, eu estava ajudando meu marido financeiramente. E o melhor, eu estava pertinho do meu príncipe. Essa parte para mim era o mais importante. Não precisei botar meu filho na creche. Eu estava ali o tempo todo acompanhando ele. E eu já ganhava, eu não me lembro ao certo, mas era em torno de R$ 2.000. Era um condomínio grande, mas como eu não tinha experiência nenhuma, o valor era baixo. Num condomínio como esse, de 500 unidades, você ganha o quê? 4.000? 4, 5 mil reais, mais ou menos a média. Mas eu ganhava, não passava de 2.000, era 2.000, no máximo 2.000 e pouquinho, não me lembro com detalhe. Mas já era mais do que o que eu ganhava lá fora. E detalhe, eu tinha meu tempo, eu trabalhava bastante, mas eu tinha o meu tempo tranquilo. Não tinha nada que me exigisse trabalhar de 8 às 16, de 8 às 18, não tinha nada disso. Eu poderia ir ali, trabalhar um pouco, ir em casa, amamentar meu filho, levar ele no médico se precisasse. E eu estava por ali. Então, o meu objetivo principal eu tinha conseguido atingir. Mas estava pesado, estava muito pesado. E eu falei, bom, tem a parte boa. Tudo que acontece comigo antes de tomar uma decisão, eu vou para o caderno e anoto os pontos positivos e os pontos negativos, para eu ter mais clareza e tomar uma decisão. Eu falei, bom, tá pesado para mim, mas eu tenho clareza que isso aqui é um bom mercado. O que que eu visualizei? E é o que eu quero mostrar para você. O que que eu imaginei nessa hora? Eu pensei, poxa, apesar de estar difícil para mim, eu vejo muitos condomínios em minha volta, todo lugar tem condomínio, todo condomínio precisa de um síndico e eu só preciso fazer isso aqui dar certo. E como é que eu vou fazer dar certo, né? Anotei algumas coisinhas aqui para eu não me perder e não perder muitos detalhes, não deixar muitos detalhes sem falar para você. Ó, só voltando aqui um pouquinho. O síndico, ele tem tarefas operacionais, sim. Porém, ele tem muito mais tarefas de gestão. E essas normalmente não são feitas. Então, o condomínio sem um síndico na gestão é como se fosse um navio à deriva, sabe? Um navio cheio de tripulantes, cheio de funcionários, mas sem ninguém na cabine. Muitos condomínios estão nessa situação. Um síndico ali, ó, desesperadamente apagando o incêndio. Arrumando uma coisa aqui, arrumando outra ali, entra cedo, às vezes você vê o síndico o dia inteiro dentro do condomínio e se brincar, ele vai para casa tarde da noite e ainda leva serviço para fazer em casa. Só que as tarefas não diminuem, as reclamações não diminuem, os resultados não aumentam. E eu parei para pensar, eu falei, caramba, eu estava atuando 100% no operacional, igual louca. E eu estava frustrada, óbvio, né? Eu me lembrei que pela segunda vez eu estava me sentindo frustrada e eu precisava tomar uma decisão. Então, o que que eu fiz? Eu analisei tudo isso e olha alguns pontos que eu enxerguei. Primeiro, que tinha condomínio em todo lugar e que todo condomínio precisava de um síndico. O número de concorrentes era infinitamente menor do que o mercado tradicional. Às vezes nem tem concorrente, dependendo do condomínio. A exigência praticamente não existia, principalmente naquela época. Não precisava ter experiência, não precisava ter idade mínima ou máxima, não precisava nem ter curso. E a média da remuneração era muito boa. Melhor do que o que eu ganhava no mercado sem ter que bater ponto. Não exigia exclusividade. E um outro fator que para mim era o que mais pesava. Eu nunca mais ia ter medo de desemprego se eu aprendesse a fazer aquilo ali bem feito. Porque mercado tinha demais. Eu sabia que eu poderia administrar vários condomínios. Só que para ir lá para fora e buscar outros condomínios, primeiro eu teria que dar certo naquele dali, né?
E aí foi o que eu percebi. Então eu fui para o segundo passo. O segundo passo era o quê? Era identificar as minhas fraquezas, o que eu estava fazendo ou o que eu estava deixando de fazer que estava tornando aquele trabalho pesado para mim, muito pesado. E vamos lá para as coisas que eu identifiquei. Primeira coisa é que o cargo ele é mais de gestão do que operacional e quase tudo que é operacional você pode delegar. Dentro do condomínio, para quem não sabe, a gente tem os funcionários de limpeza, que faz toda a parte de limpeza do condomínio. A gente tem os funcionários de portaria, que cuida da segurança, da entrada, saída de pessoas. A gente tem a administradora, que faz a parte administrativa, financeira, contábil. A gente tem o advogado, que faz a parte da cobrança de inadimplência, ajuizamento de ações. A gente tem o engenheiro, que ajuda na manutenção quando tem que fazer uma obra mais cara, mudança de fachada, pastilha, coisas assim. Então, dentro do condomínio tem funcionários e o síndico em especial ainda tem alguém ali que é o encarregado ou gerente predial, como a gente chama, que é aquela pessoa que está do lado do síndico, que é aquela pessoa que faz esse elo entre as atividades operacionais, entre os funcionários, entre a portaria e o síndico. Então o síndico tem tudo isso daqui. E quase tudo que o síndico faz no operacional ele pode delegar. E o que ele não pode delegar? Ele não pode delegar a liderança. É importante o síndico ter liderança. Ele não pode delegar a comunicação e a transparência do trabalho que ele está fazendo. Ele não pode delegar a administração de conflitos, porque acontece, a gente tem que lembrar que ali tem muitas pessoas e tem conflitos, a gente tem que administrar e esse é um papel do síndico. Tem a administração do cumprimento das regras de boa convivência, que é a obrigação do síndico. Tem as necessidades do condomínio, que o síndico precisa descobrir e resolver seguindo a legislação e as decisões da Assembleia. Tem a parte da conquista, da satisfação dos moradores, que é o que faz a gente ser reeleito e ser indicado para outros condomínios. E tudo isso fica largado de mão. O síndico que ele se preocupa com o operacional, ele não faz nada disso aqui que eu acabei de falar para você. Ele não cuida da manutenção preventiva, ele não sabe fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, ele não sabe cuidar das unidades que estão inadimplentes, quiçá fazer a cobrança delas na justiça, que a gente sabe, se a unidade passar mais de 5 anos e o síndico não ajuizar essas ações, o condomínio perde o direito de cobrar legalmente porque prescreve. Então tudo isso são coisas que a gente não delega para outra pessoa. Isso é tarefa do síndico. Só que quando ele está ocupado demais apagando o incêndio, ele não olha para isso tudo que eu acabei de falar. E isso tudo que eu acabei de falar é tão importante quanto a parte operacional. Só que quando o síndico tem esse conhecimento, ele sabe delegar para fazer as outras partes. E ele tem que fazer o quê? Olhar, fiscalizar, selecionar, envolver, ver o que está certo, o que está errado, corrigir. Esse é o trabalho do síndico. É o trabalho do comandante, né? O comandante não pode deixar o barco à deriva. E duas coisas que eu queria muito nessa época, muito mesmo, e eu não encontrava. Um curso com essa pegada empreendedora e que me ensinasse todo esse universo do síndico. A gente não encontrava. Como até hoje ainda tem dificuldade. Eu já fiz, acho que todos os cursos aí do mercado eu já fiz para conhecer. E são cursos que pecam muito na parte da gestão. Muitos cursos excepcionais. Na época já tinha. Só que eram cursos muito operacionais. Eram cursos que ensinavam muito as atribuições do síndico. Mas as atribuições do síndico não são apenas operacionais. E essa visão eu não encontrava. E eu percebi que era essa visão que fazia a diferença. Eu tinha que trazer o lado inovador, eu tinha que pensar como um empreendedor. O síndico que conhece as atribuições do síndico, do que ele tem que fazer, é diferente do síndico empreendedor. Por quê? Porque o síndico empreendedor é aquela pessoa que tem a visão de dono.
É aquela pessoa que busca inovar. É aquela pessoa que busca a satisfação dos moradores. Era isso que eu queria levar. Só que eu não encontrava em nenhum lugar. Não encontrava. Era uma coisa aqui, outra ali, eu tinha que fazer um curso de administração de conflito aqui, um curso de não sei o que aqui, outro curso aqui, outro curso aqui. Eram cursos picados. E outra coisa que eu queria muito, que não tinha também, era uma comunidade de síndicos. Uma comunidade de pessoas que tivessem o mesmo conhecimento que eu, para eu não me sentir tão só no cargo e poder dividir os problemas, poder conversar, poder buscar opiniões de outras pessoas, principalmente nas tomadas de decisão, porque a maioria dos conselheiros também não tem conhecimento. É o síndico que tem que conhecer. O que ele faz é compartilhar, é mostrar. E eu não conseguia encontrar essas coisas. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu tenho duas saídas. Ou eu largo isso daqui e volto para o mercado, coisa que eu não queria de jeito nenhum. Ou eu tenho que buscar desenvolver as minhas fraquezas. Sabe a matriz SWOT, onde você coloca ali, ó, suas fraquezas, seus pontos fortes? Quando você identifica tudo isso, falei, bom, eu já sei quais são minhas fraquezas. Eu já sei o que eu estou fazendo de errado. Então, partiu corrigir. Foi o que eu comecei a fazer. Comecei a estudar coisas extras que eu acreditava que ia ajudar em algumas habilidades. E aos poucos eu fui buscando esse conhecimento e fui aplicando, fui buscando e fui aplicando, e as coisas começaram a melhorar. Depois que eu consegui resultado nesse condomínio, que já não era mais esse, já era outro, esse eu nem consegui fazer tudo que eu queria, aí eu me mudei de lá, a gente comprou um outro apartamento em outro prédio, eu saí de lá, me candidatei como síndica no segundo prédio que a gente comprou o apartamento e já entrei como síndica profissional na época. Ainda não tinha curso, eu ainda estava buscando conhecimento, sozinha. E aí nesse condomínio eu ainda quebrei a cara, quebrei a cara muito. Me serviu de uma grande escola, porque eu já estava conhecendo as minhas fraquezas. Eu já estava consciente das coisas erradas que eu estava fazendo. Eu estava nesses ajustes, sabe? Já buscando ajustar, já buscando ajustar. Nesse segundo condomínio foi que realmente eu aprendi. Eu comecei a perceber o que eu fazia que dava um resultado, o que eu fazia que dava outro resultado, e começou a aparecer o resultado. E foi só a partir daí que eu comecei a replicar para outros condomínios e buscar outros condomínios. E aí veio uma decisão importante nessa época. A partir de hoje, esse negócio aqui, ó, esse trabalho que eu estou fazendo vai se tornar o meu negócio. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu faço aqui que torna meu trabalho mais pesado, eu já sei como ter mais leveza. Eu vou corrigir isso daqui, vou buscar outros condomínios lá fora e eu vou replicar isso aqui, né? Então eu comecei a fazer isso sozinho, só que o que eu buscava não era só remuneração. Eu acredito que a maioria das pessoas também não busca só remuneração. Na verdade, o que a gente busca mesmo é leveza. Leveza é você gostar do trabalho que você faz. É você não ter que sair de casa forçado para ir fazer um trabalho que você odeia. Leveza é você saber o que fazer, como fazer e quando fazer. E quando você não tem conhecimento, você não tem leveza. Então, o que eu buscava? Eu buscava leveza para eu fazer o meu trabalho. Eu buscava qualidade de vida, porque até aquele momento eu não tinha. Trabalhava igual um camelo. Acordava cedo o tempo todo, ia direto para o trabalho, trabalhava o dia inteiro, de lá ia para a faculdade, chegava em casa tarde da noite, comia uma besteira ali para poder... Eu só queria dormir, para o outro dia repetir o ciclo tudo de novo. Eu via as pessoas indo para academia, eu queria muito e eu não tinha tempo para ir para academia e nem dinheiro, porque trabalhava igual uma camela e no final das contas, camelo, né? E no final das contas só tinha dinheiro ali para pagar as coisas básicas, tudo contadinho, e não dava para eu fazer nada. E eu estava desesperada para sair desse ciclo.
Eu precisava muito ter liberdade e eu busquei muito por ela. Então eu queria leveza, eu queria qualidade de vida, eu queria mais tempo livre. Primeiro por causa do meu filho, né? Meu casamento, para mim, que eu nunca tinha tido. E eu queria mais resultado. Eu estava frustrada porque eu não estava entregando o resultado que o condomínio precisava. Então era isso que eu buscava. Leveza, qualidade de vida, mais tempo livre e mais resultado para o meu cliente. E quando eu consegui isso daí, eu falei, pronto, já tenho aqui o meu método de fazer isso aqui funcionar. Agora eu vou replicar para os outros condomínios. Foi quando eu fiz isso e daí para frente eu passei 13 anos só fazendo isso, só administrando condomínio. Eu cheguei a ganhar um pouco mais de 32 mil reais por mês só administrando condomínios. Eu administrava alguns condomínios grandes, com receitas altas e comecei a ficar muito boa nisso. E uma das coisas que eu lembro até hoje, que foi duas coisas que eu considero de extrema importância, de virada de chave nesse meu andar, uma delas, claro, além do conhecimento, uma delas foi desenvolver a inteligência emocional, que é um dos pilares do nosso curso, né? Inteligência emocional foi uma das coisas assim que me libertou de muitas coisas, de muita raiva, de muita... Sabe aquela angústia? Angústia. Aquela coisa ruim que você escuta no trabalho e muitas vezes você engole e leva para casa e aquilo fica remoendo, remoendo. Meu Deus, como foi bom me livrar disso. A inteligência emocional me levou para outro nível. E depois que eu comecei a fazer isso, a coisa começou a ficar mais leve e eu fiz esse trabalho por 13 anos. Só em 2018 foi que eu comecei a abraçar essa ideia de fazer curso, de passar esse conhecimento para outras pessoas, porque nessa altura eu já estava ajudando várias pessoas. Eu já dava altas mentorias gratuitas, eu ensinava pessoas a fazer currículo, eu ensinava as pessoas a ser eleita em assembleia. Eu falava para as pessoas o que eu estava fazendo e que estava trazendo resultado. E por que eu já estava com um nome tão bom no mercado, por que eu já era tão bem indicada pelos condôminos para outros condomínios. Chega uma época, meu povo, que a gente começa a selecionar. Você não pega todo condomínio mais. Você começa a selecionar, olha, esse aqui não dá, esse aqui não dá porque é longe, vai sair da minha rota, esse aqui não dá por isso. Você começa a selecionar. E aí você administra o condomínio que você quer. Mas nunca pecando no resultado que você tem que trazer. Se você conseguir trazer o resultado que o condomínio precisa, se você conseguir buscar a conquista, a satisfação dos moradores, dificilmente você sai de um condomínio. Porque a maioria não faz nem o básico. O nosso mercado está tão aquecido, que tem muita gente que se diz profissional e não tem nada de profissional. Tem um monte de gente que está aí no mercado ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil e simplesmente a coisa cai no seu colo. E essas pessoas não têm conhecimento, essas pessoas entram no condomínio e às vezes saem deixando pior do que quando encontrou, porque não tem conhecimento. Acontece? Sim, acontece. Só que esse não é o trabalho que ninguém quer. Primeiro porque não tem longevidade. E o síndico empreendedor é alguém que trabalha com longevidade. É um trabalho que eu quero fazer por muito tempo. É um trabalho que é o meu negócio, é a minha empresa, é o meu nome que eu estou construindo. Eu quero deixar meus clientes satisfeitos. Eu quero que o morador de um condomínio que eu administro tenha orgulho de dizer fulano é o meu síndico. Esse síndico, quando entrou aqui, transformou o nosso condomínio. Hoje sim, a gente tem um condomínio administrado por um síndico realmente profissional. Não tem nada melhor do que esse reconhecimento. Porque nós, seres humanos, a gente busca por um reconhecimento. E ele vem quando você trabalha com o objetivo de entregar o melhor para o seu cliente. Ele vem. E isso era muito importante para mim. Então eu selecionava quais eram os condomínios que eu queria. E aí começou a chegar pedidos para eu poder fazer curso. E eu queria muito fazer um curso de pós-graduação, uma especialização.
E eu fui buscar e eu não encontrei. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um projeto de pós-graduação. Levei para o Senac, onde era uma instituição que eu conhecia. Meu marido tinha feito graduação, pós-graduação lá. Eu conhecia todo o pessoal de lá. Falei, quer saber? Vou levar para o Senac. E aí passamos um ano com contato direto com o Senac de São Paulo. Eu mandava o projeto, tinha que alterar algo, voltava, eu alterava, mandava de novo, aí tinha que alterar outra coisa. A gente passou quase um ano nesse namoro até conseguir aprovar o projeto. Depois eu tive que fazer um concurso interno do Senac para virar professora. Fizemos algumas turmas em Brasília da pós-graduação. E a minha intenção era levar para os outros estados. Só que eu percebi que não era tão fácil. Tem toda uma questão de logística, sabe? Eu falei, não vai dar certo. Foi quando veio a ideia de criar o curso online. Isso foi em 2018. E de forma ainda bem amadora, porque esse mundo digital para mim não era o que é hoje. O meu marido já conhecia bem essa questão digital porque nós tínhamos uma agência. Nós tínhamos uma agência de publicidade e propaganda e o Marcelo já conhecia bem essa parte de estratégia, de tecnologia, de marketing. Eu não conhecia tanto. Para mim foi uma novidade. Mas quando eu enxerguei o tamanho do projeto, eu falei, cara, quantos condomínios tem nesse Brasil? Muitas. E quantos síndicos que realmente fazem a diferença existem? Infelizmente ainda é muito pouco. Todo condomínio tem um síndico, mas creio que uns 80% só faz o básico do básico do básico. Às vezes não faz nem o que é obrigatório, porque tem lei. Tem lei, a gente tem que seguir o que está na lei. E muitas vezes os síndicos não seguem nem o que está na lei, por falta de conhecimento, por falta de esforço, por falta de vontade de enxergar o outro lado da história, por falta de visão. Por isso eu falo para você, ser um síndico comum é uma coisa, um síndico empreendedor é outra coisa e não tem nada a ver com o tanto de condomínio que você administra, tem a ver com a visão que você tem. Você quer ser síndico por quê? Só para não pagar a taxa de condomínio? Você quer ser síndico só para não, sei lá, para ter uma renda extra? Eu não queria isso. Eu queria fazer esse trabalho bem feito para entregar o resultado necessário para o condomínio, para que esse trabalho eu ficasse tão boa, tão boa, tão boa, que ele se tornasse o meu negócio. Essa era a visão que eu tinha. E eu consegui chegar lá. Consegui chegar lá em todos os sentidos. Eu era bem remunerada, eu era respeitada, eu era querida. Eu tenho amigos até hoje. Eu tenho conselheiros de condomínio que participam aqui, ó, que vem na minha casa. A gente viaja juntos, como casais, ele, a esposa, a família, eu, meu esposo e minha família. Conselheiro. Então, eu consegui qualidade de vida, eu consegui liberdade de tempo, eu consegui ter leveza no meu trabalho, eu não era mais estressada. Eu viajava e eu tinha vários condomínios, porque eu aprendi a fazer da forma correta. Eu falei, poxa, quantas pessoas precisam disso? Quantas pessoas estão buscando se reinventar, né? Quantas pessoas se aposentaram e não querem e não podem parar de trabalhar e que não tem outra coisa para fazer? E esse é um cargo perfeito para quem está querendo se aposentar, para quem já está aposentado. A sua profissão, o que você já fez na vida, não define quem é você. Um síndico empreendedor pode ser qualquer pessoa, desde que aprenda a fazer aquilo que poucos fazem. E essa era a ideia, essa era a minha mentalidade. Eu falei, pô, bacana, então eu vou criar alguma coisa assim, voltado para tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu buscava e eu não encontrava. Eu quero criar esse produto, eu quero criar esse curso. E aí surgiu então o Instituto, né, o Instituto Super Síndico e esse curso. E algumas diferenças do nosso curso é que, primeiro, não é um curso que você faz em 30 dias, em 60 dias. É um curso que te dá uma imersão de um ano inteirinho. É uma imersão de verdade, é uma profissão que você está aprendendo. Então é um ano inteiro e é de muito estudo, não é pouco. Não é pouco, é muito estudo.
Segundo, tem um objetivo e uma meta muito clara. Você entra aqui no curso para você aprender a empreender no cargo de síndico e conquistar uma renda mínima de R$ 10.000 por mês no prazo de 1 ano. Por isso, resumidamente, síndico 10K. 10K, o K é uma forma, é uma expressão que o mercado digital utiliza para dizer 1.000, né? Porque às vezes quando a gente fala em dinheiro, as redes, às vezes ela bloqueia e aí nem sempre a gente pode ficar falando em dinheiro. Então surgiu essa palavra K, 10K. Então, resumidamente, o síndico 10K é aquela pessoa comum que empreende no cargo de síndico e conquista uma renda mínima de R$ 10.000 por mês no prazo de 1 ano. E por que esse objetivo e essa meta? Porque eu, pelo menos, sou assim, eu acredito que a maioria das pessoas são assim. Quando você tem um objetivo, significa que você tem clareza. Se você quer fazer desse trabalho o seu negócio, você tem que ter clareza. E o objetivo te dá essa clareza. E a meta? A meta também. Você sabe qual é o caminho que você está percorrendo. E você sabe qual é o resultado que você quer e em quanto tempo que você quer esse resultado. Então, o objetivo, empreender no cargo de síndico e conquistar uma renda mínima de 10K por mês. Em quanto tempo? 1 ano. Por isso surgiu isso tudo que eu estou explicando para você. Outra coisa, são muitas horas de estudo gravada, que são 420 horas de conteúdo gravado, mas além disso, a gente tem live o tempo todo. Inclusive no Instagram, bem cedinho para quem quiser acompanhar. De segunda a sexta-feira, 5h57 da manhã. E por que tem isso? Para a gente manter a chama acesa, para a gente continuar numa imersão. Afinal de contas, é uma profissão que você está aprendendo. Não adianta você fazer como uma pós-graduação, indo lá 2, 3 vezes na semana, que não vai funcionar. É uma mudança de mentalidade. Eu preciso imergir você nisso aqui, porque foi como mudou a minha vida. Então, eu sigo os passos que eu mesma caminhei. Então, muitas horas de estudo, além das aulas presenciais. Comunidade de alunos, lembra que eu queria? Pois é, agora a gente tem a maior e mais completa comunidade de super síndicos do Brasil. Um lugar que a gente pode chamar de nosso. Um lugar que a gente chama de família. Um lugar onde a gente coloca ali, ó, a nossa dor, a nossa mágoa, as nossas alegrias. Onde a gente compartilha as nossas emoções. Porque nosso cargo é um pouquinho parecido com terapeuta, sabia disso? Os terapeutas, os psicólogos, eles têm outro profissional para desabafar. Tem um monte de gente desabafando com eles e eles precisam desabafar com outro profissional. O síndico também. O síndico, ele é um pouco de psicólogo, ele é um pouco de terapeuta. Muita gente vem, ó, usar o ouvido do síndico. E onde que ele vai despejar isso? Lá no nosso grupo a gente faz isso. A gente vai e conversa, tem a plataforma onde são dúvidas do curso, tem a comunidade no Facebook, onde a gente coloca as dúvidas de gestão do dia a dia e a gente tem suporte que responde. E tem o grupo do WhatsApp e do Telegram, que é mais para esse calor mesmo, grupo fechado, só para os alunos. Que é onde a gente compartilha as nossas alegrias, as nossas frustrações, o nosso medo. É onde um dá força para o outro. É onde um dá uma mão para o outro. É onde a gente mantém a nossa chama acesa para que ninguém desista. Aí tem a comunidade de aluno, aí tem mentoria. Toda terça-feira, às 7 horas da noite, eu tenho um compromisso com meus alunos pelo Zoom. Em uma terça, a gente faz um plantão de tira dúvidas. Na outra terça, a gente faz mentoria para treinar a apresentação em assembleia. Por quê? Porque tem que treinar. No dia que chega a sua assembleia de eleição, você tem poucos minutos para ir ali na frente e vender o seu serviço, dizer quem é você, quem é a sua empresa, como é que vocês podem ajudar aquele condomínio. E para que a gente erre menos, a gente treina. E olha, faz uma diferença absurda para quem treina. Faz uma diferença absurda. Então, dentro do grupo, a gente tem também desafios. A gente tem placa de reconhecimento. Essa plaquinha aqui, ó,
significa que o aluno chegou na meta. Significa que ele chegou na meta dos 10K dentro de um ano. É muito gostoso ter um reconhecimento. E detalhe, para receber essa plaquinha aqui, ó, tem que ser comprovado. Não é simplesmente dizer eu tô ganhando 10K, não. Eu preciso das atas, de contrato, de documento que comprove isso. E por que eu preciso? Porque se algum dia alguém disser que é mentira, eu tenho como provar. E olha, já tem muitos alunos que chegaram lá. Um orgulho para mim, um orgulho. E essas pessoas são de perfis completamente variados. Tem pessoas de mais de 60 anos, tem pessoas mais jovens. Eu tenho um aluno de 17 a 75 anos aí em todo o nosso Brasil. Eu tenho um aluno querido que ele vai fazer 18 anos em abril, mas ele já está aqui se qualificando para ser o síndico empreendedor na cidade dele. E eu tenho um aluno querido de 75 anos. Essas pessoas, o que não falta é vontade de mudar a própria vida e de mudar o condomínio onde ele bota o pé. Que mais? Cada aluno aqui tem um prontuário por onde eu acompanho a sua evolução e são facilmente identificados pelas faixas. Faixa branca é aquele aluno que chegou agora, que ele está estudando e ele ainda não tem nenhum condomínio. Faixa azul é aquele que é síndico só do seu condomínio, ainda não tem um condomínio externo. Faixa verde é aquele que já tem o condomínio externo. Faixa marrom é aquele que já chegou nos 10K dentro do prazo de um ano, aquele que já atingiu a meta do curso. Esse é o faixa marrom. E depois a gente caminha esse faixa marrom para o faixa preta, que é aquele síndico que ganha 30 mil reais por mês. E a gente já tem também. Então é assim que a gente identifica os nossos alunos. E quando ele chega nos 10K, que é o faixa marrom, ele recebe a premiação. E nós abrimos apenas algumas turmas no ano, porque eu preciso limitar o número de alunos por turma, porque a minha dedicação é muito grande com esses alunos. Eu sou um pouco paranoica por resultado. Eu gosto de ver o resultado, eu gosto de ver a transformação. Então eu faço tudo o que é possível para que os meus alunos cheguem no resultado de 10K em um ano. Não meço esforços, não mesmo, não mesmo. E eu sou daquela que faz um carinho, mas que também puxa a orelha de vez em quando. Daquela que manda um áudio motivador, mas que manda um áudio também chamando na chincha, como diz os antigos. Mostrando para eles que eles podem fazer mais do que estão fazendo. Sempre é possível fazer mais. E eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo. Eu estou fazendo agora, né? Hoje é quanto? Hoje é 3 de março. Mas se você estiver vendo esse vídeo depois dessa data, eu quero dizer para você o seguinte, muitas pessoas vão querer saber, professora, e como é que eu faço para fazer esse curso? Esse curso, gente, ele não fica aberto o tempo todo. A gente abre algumas turmas no ano. Então, de vez em quando, algumas vezes no ano, eu faço um evento chamado Semana Super Síndico, que é um evento de 4 dias. Nesse evento, ele é gratuito, online, e nesse evento eu explico muito mais aprofundado isso que eu falei rapidamente aqui para você. Eu explico um pouco sobre o mercado de síndico, o que é esse trabalho, se é legalmente reconhecido ou não, o que a gente faz para levar a diferença, o que a gente faz para se diferenciar dos outros que estão no mercado, o que é exigido, como que você consegue chegar nos 10K. Eu falo muito sobre esse mercado, eu conto um pouco da minha história, eu mostro os resultados dos meus alunos e depois desse evento a gente abre a próxima turma do curso. São turmas limitadas, são vagas limitadas, mas ele só acontece assim. Se você entrar agora, por exemplo, você vai ver que o curso está fechado. Então, como é que eu faço, professora, para fazer esse curso? Eu quero mudar minha vida, eu tô de saco cheio do meu emprego, não quero mais, eu quero empreender, eu quero ser dono do meu negócio, eu preciso me reinventar, eu quero entrar e eu quero fazer desse trabalho a minha profissão. Ok, daqui nas descrições desse vídeo eu vou deixar o link
para você entrar na Semana Super Síndico, se você estiver vendo esse vídeo agora, né? Vai acontecer uma Semana Super Síndica agora entre o dia 21 e o dia 25 de março. E você pode se inscrever, tá? Aqui embaixo eu vou deixar o link para você se inscrever. E se por acaso você está vendo esse vídeo depois dessa data, tem também o link para a lista de espera, que você pode se cadastrar e quando acontecer, a gente avisa você por e-mail, ok? E essas explicações que eu trouxe para você, explica o que é o Síndico 10K, o que é o Síndico 10K, e como você pode se tornar o Síndico 10K. Eu tenho uma aluna querida que ela trabalhou por muito tempo como diarista. 8 anos como diarista. E ela até falou para mim assim, professora, 8 anos entrando no condomínio como diarista. E agora eu entro como a síndica. E ela tá toda feliz porque, pessoal, olha só, 62 anos, acordando cedo todo dia, de madrugadinha para ir para os clientes, trabalhando de segunda a sábado. O que ela pensou? Eu não vou conseguir continuar fazendo esse trabalho por muito tempo. Eu preciso de alguma outra coisa para fazer da minha vida. E aí ela viu uma semana como essa, foi lá, participou da semana, depois entrou no curso e começou a estudar. E estudou muito. Não matava uma aula matinal. Ela nunca matou uma aula. Estudava muito. E as patroas dela, né, que ela ia fazer o trabalho como diarista, e as pessoas viam ela trabalhando e indicaram condomínios para ela. Em 8 meses de curso, ela já está com o segundo condomínio dela. Sabe quanto que ela está tirando? R$12.500. Eu tô que é só o orgulho dessa aluna. E de várias outras, né? Essa é só um nome, só alguém que eu tô te falando. Só para dizer para você que a sua profissão não define você. Você pode querer mudar a sua vida e você pode mudar a sua vida. Independente se você é uma diarista, se você é um aposentado, se você é um porteiro. Isso não define quem é você. Isso é apenas um trabalho que você está fazendo. Você pode mudar as coisas. O síndico empreendedor pode ser qualquer pessoa que saiba o que fazer, como fazer e quando fazer. E olha, eu não estou dizendo para você que é fácil não, viu? Não é. Não é aquele trabalho moleza que você ganha R$10.000 com o pé nas costas. Não é. É trabalhoso sim, o síndico tem muitas funções sim, mas fique tranquilo. Tudo a gente aprende. É por isso que o curso tem 420 horas de conteúdo. É por isso. Em 2011, eu já era aluna da professora Maísa. Foi aí que eu definitivamente comecei a me profissionalizar. 2012, eu deixei definitivamente a CLT e passei a atuar só com gestão de condomínios. 2011, meu povo, olha isso. Eu tinha um curso que ele era só em PDF. Só em PDF. Não tinha vídeo nenhum, eu não tinha página nas redes sociais, eu não fazia vídeo como eu estou fazendo agora, era um curso só em PDF. E a Silmara é dessa época. Incrível! E tá aí, ó, até hoje com a gente. Inclusive a Silmara agora é a pessoa, é a empresa que ela é da Otimize e eu contratei a Silmara com a sua empresa para dar o suporte para os nossos alunos. Exatamente porque a Silmara é uma aluna, conhece tudo do curso, a Silmara é síndica e olha, síndica de mão cheia, inclusive ela administra o condomínio dela há muitos anos, excelente em gestão, em organização, ela conhece o curso de trás para frente e de frente para trás, inclusive o trabalho de síndica. Então, ela e a Otimize, que é a sua empresa, ela é secretária remoto e a empresa dela eu contratei para dar o suporte para os nossos alunos. Então, os alunos fazem as perguntas lá dentro da plataforma ou na comunidade de alunos e a Silmara é quem me ajuda a responder para esses alunos. Sou Cristiane Sanches, quero ser síndica empreendedora, como fazer? Olha só que lindo que a Cristiane colocou. Quero ajudar pessoas. Foi essa a mentalidade que eu tive, Cristiane. E olha, fico feliz demais, 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 quando eu tenho um aluno que entra com essa mentalidade. Quero ajudar outras pessoas. Eu quero transformar os condomínios. Eu quero fazer aquele trabalho que é o ganha-ganha, que é bom para os dois lados. É bom para você, que vai ser muito bem remunerado.
E é bom para o condomínio, que vai ter um trabalho de alto nível, que vai ter, enfim, a gestão que eles merecem e precisam. Então esse é um trabalho lindo, porque você nunca mais, se você aprender a fazer esse trabalho bem feito, nunca mais você precisa ficar aguentando humilhação de chefe nenhum. Nunca mais você é obrigado a fazer aquilo que você não concorda. Nunca mais você tem que acordar cedo para ficar batendo ponto. Nunca mais você tem que ficar trabalhando de segunda a sábado e deixando a sua família sozinho e sem ter tempo para você e correndo risco, não sei qual é o seu trabalho, se você tem que dirigir ou não. Você não tem mais que fazer essas coisas, desde que você entenda exatamente como é o trabalho do síndico. Você aprende o passo a passo, você aprende a metodologia no passo a passo. No módulo 1, você vai aprender isso e isso. No módulo 2, e depois, quando eu estiver na Semana Super Síndico, eu vou falar mais detalhadamente sobre o curso, tá? Vou trazer as grades para vocês, vou mostrar o que tem lá dentro. Por enquanto, Cristiane, você precisa se inscrever na Semana Super Síndico, tá bom? Participa da Semana Super Síndico que você vai ter muito mais clareza. Hoje eu só estou trazendo um resumo, mas na Semana Super Síndico são 4 super aulas, onde eu vou trazer todas essas informações que você precisa saber e no final você vai ter clareza se é isso que você quer para a sua vida ou não. E se for isso que você quer, logo em seguida eu abro inscrições para a próxima turma e você vai ser informada lá de tudo, como é que funciona, como é que é o curso, o que você ganha ao entrar, quais são os bônus, quanto tempo você tem acesso, qual que é o preço, forma de pagamento, tudo isso você vai ter logo depois, na Semana Super Síndico você vai ter e logo depois você vai poder se inscrever. Combinado? Boa noite, sou corretor de imóveis, mas já trabalhei vários anos em administradora de imóveis. Estou muito interessado no curso. Teodoro, para quem trabalha como corretor de imóveis, eu acho excelente. Inclusive, eu tenho alguns alunos que são corretores de imóveis. Por quê? Porque já conhecem um pouco, né, do mercado imobiliário. Já conhece um pouco. Então, eu acredito que você vai gostar muito do que você vai ver. Fica tranquilo, apenas coloca na sua agenda direitinho para você não perder nenhuma aula. Por quê? Porque são 4 aulas, gente. Ó, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. São 4 aulas. É uma imersão de uma semana inteira, trazendo conteúdo para vocês. Onde eu vou explicar sobre o mercado, onde eu vou explicar sobre o curso, onde eu vou trazer um pequeno resumo de tudo que você vai ter entrando para esse mercado de síndico empreendedor, tá? Quero ser livre, aprender, ganhar dinheiro, desenvolver, é isso daí. Eu vou dizer para você uma coisa, eu costumo dizer que Maísa, tá? Eu costumo dizer que eu sou uma antes de toda essa experiência que eu vivi e sou outra depois. Principalmente com questão de aprendizado, de mentalidade e de inteligência emocional. Eu costumo dizer que até minha relação com meu marido melhorou e muito depois que eu passei anos sendo síndica, porque é um trabalho muito amplo, que te dá uma visão de muitos lados. Você desenvolve liderança, você desenvolve a escuta, sabe? Você aprende a escutar mais do que falar. Você aprende a interpretar as críticas das pessoas. Você aprende a se blindar, a não permitir que qualquer um passe por cima de você. Você aprende que você não é empregado do condomínio, mas que você obedece leis e que você obedece às decisões da Assembleia e que você tem o dever de conquistá-los, de se preocupar com a satisfação deles também, de fazer a manutenção, de não permitir que eles percam o dinheiro com a inadimplência, de não permitir que a taxa condominial fique absurdamente cara por falta de manutenção preventiva. Tudo isso você vai aprender e você vai se sentir preenchido e você vai se sentir orgulhoso do seu trabalho e você vai se sentir reconhecido, porque é isso que representa para mim. Quando eu vejo alguém falar mal do síndico, eu fico pensativa. Eu falo assim, coitada dessa pessoa.
é uma pessoa frustrada, que não teve a ajuda que precisou ou que não buscou a ajuda necessária. Com certeza, o trabalho de síndico para essa pessoa foi um trabalho estressante, foi um trabalho puxado. Ela não teve leveza e muito menos resultado. E aí a pessoa sai falando mal do cargo de síndico. Eu não tenho uma vírgula para falar mal do cargo de síndico. Para mim, foi o trabalho que me trouxe realização em todos os sentidos da minha vida. E é por isso que eu falo com tanta paixão. Porque foi o trabalho que me permitiu ficar perto do meu filho. Meu filho hoje tem 12 anos. Eu nunca precisei deixar meu filho em creche para trabalhar, para bater ponto, mesmo administrando muitos condomínios. Sempre levei meu filho na escola, sempre levei meu filho em todas as consultas médicas, sempre levei meu filho para tomar as vacinas que eram necessárias. Sempre tive tempo para ficar com ele, para assistir um filme. E graças a Deus e ao trabalho de síndica empreendedora, que mudou a minha vida. E hoje eu consigo pegar tudo isso que eu vivi, toda essa experiência que eu tive, e eu consigo ajudar outras pessoas a transformarem a sua vida e também transformarem os condomínios por onde passam. E eu quero aproveitar mais uma vez, antes de finalizar essa aula, para dizer para você que se ainda não foi inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreva, porque assim você fica por dentro dos outros vídeos. Deixa o seu like se você gostou dessa super aula. E me siga também lá no Instagram, porque lá tem aula. Se você quiser me acompanhar, vai ser um prazer ter você lá. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, toda semana, de segunda a sexta, eu tô lá, ao vivo e a cores, 5h57 da manhã, para tirar a sua dúvida. Você quer chegar nos 10K? Então vamos estudar juntos. No que eu puder te ajudar, eu tô aqui para isso. Combinado? Já fiz folders para minha apresentação. Devo deixar nas administradoras, prédios, estou em dúvida. Espera a semana Super Síndico, eu vou trazer mais informações a respeito disso também, tá bom? Sou o síndico do meu prédio e quero desenvolver, investir nessa profissão de síndico empreendedor. Muito bom, Eduardo. Quero fazer a diferença, trabalhar com vontade, com transparência, com coerência, Maria Aparecida. Gente, eu fico tão feliz de ver vocês enxergando isso que eu enxerguei há alguns anos atrás. Fico feliz demais. São esses síndicos que o mercado precisa, tá? E se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreva para participar do evento. semanasupersindico.com.br. Vai lá, faça a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp que é exclusivo para esse evento e nós vamos te enviar os links das aulas. Vai começar no dia 21, vai ser do dia 21 ao dia 25 de março, mas uma semana antes, ou seja, dia 18, vai começar o esquenta. O esquenta é uma semana que antecede esse evento. Eu faço todos os dias uma live com um aluno meu que já chegou nos 10K. E aí essa pessoa vai te mostrar de onde que ela é, quantos anos ela tem, de que mercado que ela veio, como que ela conseguiu chegar nos 10K, quanto tempo demorou, quais foram suas dificuldades, quais são suas alegrias hoje. Então, a gente vai ter o esquenta que vai começar no dia 18, mas se você estiver inscrito no evento, fica tranquilo, porque a gente manda todos os links lá nos grupos exclusivos desse evento. Combinado? Quero fazer esse curso, já tenho tudo preparado por alguns moradores aqui do condomínio que moro para ser síndico. Show de bola! Se inscreva então no evento e eu vejo vocês lá no evento para eu poder explicar mais detalhadamente tudo isso, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e vou ficando por aqui, diretamente de Brasília. Eu vejo você na aula de amanhã, 5h57. Vai ser um prazer ter você por lá. Até mais.